Vamos resolver agora o exercício 1 e o exercício 2 da aula de nivelamento N3, da terceira série do ensino médio. Na número 1, nos propõe o seguinte: encontre a altura de um trapézio. Sabendo que as bases menor e maior medem, respectivamente, 5 centímetros e 10 centímetros, e a área é igual a 100 centímetros quadrados. Primeiro vamos identificar o que é um trapézio. O trapézio é uma figura geométrica, um quadrilátero, que possui algumas características especiais, tá? Quais são essas características? Ele tem apenas dois lados que são paralelos. Só que desses dois lados paralelos, um é menor do que o outro, tá? Então, esse ladinho menor, então esse lado aqui é paralelo a esse, tá? Nós conhecemos esses dois lados como bases. Claro que o lado menor é a base menor. O lado maior é a base maior. E a distância entre uma base e outra, desde que forme um ângulo de 90 graus, né? Com as duas bases, é definido como sendo a altura. Ok? Então veja bem, vamos tirar as informações que nós temos. Nós temos que a base menor é 5 centímetros, a base maior é 10, e outra informação que ele está dizendo é que esta área aqui dentro, a área, é exatamente igual a 100 centímetros quadrados. O que está querendo saber? Está querendo saber, ora, quanto mede a altura? Gente, sempre quando acontece um problema como esse aqui, e ele nos nos dá uma informação a mais, por exemplo, nesse aqui nos diz, a área é igual a 100 centímetros quadrados. É muito provável, é quase certo, que nós vamos precisar, ou nós vamos descobrir essa altura através da utilização da fórmula da área dessa figura, tá? Como é um trapézio, nós precisamos saber qual é a fórmula que determina a área do trapézio. Vamos relembrar ela. Então, esta área do trapézio é igual a base maior mais a base menor, certo? Vezes a altura desse trapézio, e o resultado disso nós dividimos por 2. Veja bem, o exercício nos fornece a área, vamos substituindo aqui, ó, 100 igual, nos fornece a base maior, que é 10, mais a base menor, que é 5, vezes a altura, que é aquilo que eu estou querendo saber, tudo isso dividido por 2. Veja bem, através desse conhecimento da fórmula da área, sobrou somente o H, ou seja, sobrou somente a altura para a gente descobrir, tá? Então, é a partir da fórmula que nós vamos descobrir esta altura. Vejamos, quero que vocês percebam comigo que esse 2 que está dividindo tudo isso aqui vai passar multiplicando. Então, vou ter 2 vezes o 100 igual. Vou juntar o que está dentro do parênteses. 10 mais 5, 15. 15 vezes o H. 2 vezes 100 é 200. E aqui esse 15 vezes o H. O 15 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vou ter 200 dividido por 15. Quando eu fizer essa divisão, automaticamente eu vou encontrar o valor do H. Então, vamos resolver isso. Pegar o 200 e dividir em 15 partes. 1 vezes 15 é o próprio 15. 20 menos 15 sobra 5. Vou baixar esse zero aqui. Agora, eu tenho que fazer essa multiplicação. Eu tenho que multiplicar aqui por 3, né?
3 vezes 5 é 15. 3 vezes 1 é 3. E com mais 1 ficou 4. Subtraindo, sobraram 5. Como 5 é menor do que o 15, acrescento o 0 e a vírgula. Ó, deu mesmo 50. Então, vou ter que multiplicar por 3, que vai dar 45, que eu vou subtrair e vai ficar 5. Você percebe que eu vou dividir isso aqui infinitamente? Aqui apareceu uma dízima periódica. 13,3333333 infinitamente. Então, esta altura aqui será definida como 13,33, nesse caso está em centímetros, né? Centímetros. E aqui eu encontrei o valor final. Agora eu vou lá nas alternativas e vou verificar qual é a letra correta. Olha o H ali na letra D. 13,33, porque está arredondado o valor para 2 casas decimais após a vírgula. No exercício número 2, diz o seguinte: das sentenças abaixo, assinale a que é verdadeira. Então, nós vamos analisar e vamos verificar qual dessas aqui é verdadeira. Letra A. Um triângulo equilátero pode ser retângulo? Vou puxar um pouquinho mais para cá para a gente relembrar um pouquinho das figuras aqui. O que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo que possui todos os lados com a mesma medida. Tá? Todos os lados têm a mesma medida. Esse é o triângulo equilátero. Agora, será que ele pode ser retângulo? Ele não pode ser retângulo. Por quê? Porque num triângulo equilátero, além dos lados serem iguais, os ângulos internos também são iguais. Então, nós aprendemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Ora, no triângulo equilátero, todos os ângulos internos têm 60 graus. E o triângulo retângulo, obrigatoriamente, tem que ter um ângulo de 90 graus. Isso significa dizer o quê? Que ele nunca pode, um triângulo equilátero nunca poderá ser retângulo. Então, essa aqui é falso. Segundo, todo triângulo retângulo é escaleno. Nós já vimos que o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, certo? Pois bem, vou só tentar desenhar ele melhor aqui. Não ficou bom. Então, tá. Agora, o que significa escaleno? Escaleno é um triângulo que possui todos os lados diferentes. Tá? No triângulo equilátero, todos os lados são iguais. No triângulo escaleno, todos os lados são diferentes. Só que dentro do triângulo retângulo, existe um caso em que o triângulo, aqui, por exemplo, sendo 90 graus, o ângulo, ele pode possuir 2 lados iguais. Um deles vai ser diferente. Então, ele pode ser escaleno, ou seja, pode ter todos os lados diferentes, ou ele pode ser isósceles. O triângulo isósceles é aquele triângulo que possui 2 lados exatamente iguais. Então, o triângulo retângulo pode ser escaleno ou isósceles. E aqui está dizendo todo triângulo retângulo é escaleno, portanto, falso também. Letra C. Todo triângulo retângulo é acutângulo. O que significa um triângulo acutângulo? Triângulo acutângulo é aquele triângulo que possui todos os ângulos internos menores do que 90 graus. Todos os ângulos internos são menores que 90 graus. Nós voltamos lá na número 1. Ó, vamos desenhar aqui um triângulo equilátero. Possui todos os lados iguais. Isso tem uma consequência. Os ângulos internos
todos têm 60 graus, ou seja, todos os ângulos internos de um triângulo equilátero são menores que 90 graus, são exatamente igual a 50. Isso significa dizer que o triângulo equilátero é acutângulo, porque os ângulos internos são menores do que 90 graus. Tá? Então, essa letra C é verdadeira. Então, nós já sabemos qual é a verdadeira aqui. Agora, só vamos dar uma olhada na letra D. Todo triângulo obtuso é isósceles? Veja bem, o que é um triângulo obtuso? Enquanto o triângulo acutângulo tem todos os ângulos menores do que 90 graus, o triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo interno que é maior do que 90 graus. Isso é o triângulo obtusângulo. Tem um ângulo interno maior do que 90 graus. É isósceles? Não. O triângulo obtusângulo também pode ser escaleno, ou seja, ele pode ter todos os lados diferentes. Tá? Então, ele pode ser isósceles, ou ele pode ser escaleno, ou ele pode ser isósceles e escaleno. Os dois casos que podem acontecer. Tá? Então, por isso que a letra D é falso.